Olá, tudo bem? Aqui Ana Maia, junto comigo a Yasmin, da Fundação Grupo Boticário. E nesse vídeo a gente vai trazer dicas de como você pode preencher o seu formulário para participar do Camp Viva Água. Então, aqui no site você vai clicar aqui, ó, inscreva a sua solução e já vai aparecer essa tela com orientações. É muito importante te falar que aqui embaixo, ó, é o botão para você começar a sua inscrição. Mas você tem acesso previamente a todas as perguntas e etapas que tem no formulário, basta você clicar aqui. Então, clicando nesse botão, você vai fazer aí download de um arquivo em Word que tem todas as perguntas. Então, se você quiser, você pode primeiro preencher isso offline, coloca aí no teu Drive, joga aí com a sua equipe, preencham o formulário e depois vocês entram aqui na plataforma para dar o Ctrl+C e Ctrl+V nas respostas e submeter, tá bom? Então, esse formulário também você pode fazer por etapas, então a gente tem aqui 9 etapas, tá? E conforme você clica para passar de uma etapa para outra, o nosso sistema salva suas informações. Então, se você quiser, você pode começar o preenchimento e aí sempre que passar para outra etapa, caso você queira descansar, fechar a janela e voltar no dia seguinte, pode fazer sem problemas, tá? Assim que você começa o preenchimento, você vai receber no seu e-mail um link parcial da sua inscrição e é só clicar lá para continuar de onde você parou. Então, bora lá mostrando então na prática como que funciona. Você vai clicar em começar inscrição. E aí a gente já tem aqui a primeira etapa, que são os dados do líder, que é o responsável aí pelo cadastro e pelo projeto. Então, você vai colocar o seu nome completo, um e-mail seu, e aqui é fundamental que você coloque o e-mail que você tem acesso fácil. Às vezes vocês colocam o e-mail da instituição que não recebe, que cai no spam. Então, muita atenção, coloque o e-mail que a gente vai conseguir falar com vocês e que vocês recebam as nossas comunicações, tá? Telefone aqui, WhatsApp, CPF, grau de instrução, então você vai preencher aqui pra gente. Qual que é a sua área de atuação, coloca aqui também. E aqui a gente quer um link do seu currículo. Pode ser link aí do LinkedIn, ou do currículo Lattes, o que você tiver. Beleza? Clicou em salvar e continuar, automaticamente, aquilo que eu comentei, você vai receber no seu e-mail um link parcial para continuar a sua inscrição de onde parou, tá? E é muito importante que você preencha todos os campos. Se você clicar em salvar e continuar, ó, tudo que está em vermelhinho é porque falta você preencher. Então, caso você esteja clicando e a plataforma não segue adiante, volta aqui, sobe para conferir se não tem nenhum campo aqui em vermelho. Beleza? E aqui, então, na etapa 2, a gente tem os dados da instituição responsável. Então, aqui embaixo, a gente quer que vocês coloquem o nome, a razão social da instituição que vai responder legalmente aí pela sua proposta, o CNPJ da sua instituição, você vai colocar aqui, de qual estado, né, é esse CNPJ, e aqui, qual é a descrição da natureza jurídica do seu CNPJ. Então, aqui estão as opções para você clicar, beleza? Clicou em salvar e continuar, a gente vai para a etapa 3 aqui, de dados da equipe. Aqui a gente quer saber quem é a equipe que desenvolveu, que vai trabalhar nessa solução com você. Então, escreva aqui todos que fazem parte. Você vai colocar o nome completo desse integrante, qual que é a área de atuação desse integrante dentro da equipe, e aqui também uma frase, como que esse integrante ele vai contribuir com a execução da solução. Então, uma mini bio bem rapidinha aqui, falando principalmente do papel dele dentro da sua solução. Ah, mas eu quero adicionar mais uma pessoa, o que eu faço? Você vai clicar aqui, ó, e aí você vai preencher as mesmas informações. Quer adicionar mais um? Clica aqui, adiciona. Então, você vai poder adicionar aqui 11 pessoas. Então, o total da equipe são 12 participantes, você e mais 11. Então, você consegue ir adicionando aqui todos os integrantes. Ah, mas eu tenho mais pessoas que fazem parte da solução. Não tem problema. Só que aqui você vai preencher no máximo 11. Então, busque as que têm mais perfil para fazer parte do seu projeto, as mais qualificadas, para que a gente possa analisar também o escopo técnico da sua solução, tá? E aí, na fase 2, você vai poder ali adicionar outros integrantes, né? Caso a sua solução seja contemplada, não vai ter problema nenhum, você vai sim poder trazer mais pessoas para fazer parte do seu time. Beleza? Clicou em salvar e continuar, a gente vai para a etapa 4, dados da solução. E aqui, a Yas vai trazer as dicas para vocês. Diga lá, Yas. Boa, perfeito, Ana. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre esse, que acho que é um dos blocos essenciais aqui quando a gente fala das informações da solução. E logo na primeira pergunta, a gente quer saber para qual dos desafios do Camp você está submetendo a sua proposta de solução. Lembrando, né, que para o Camp a gente está com dois desafios distintos. O primeiro deles, que é o infraestrutura natural para a água, no qual a gente está buscando soluções que integrem a natureza para fortalecer a capacidade de resposta da sociedade para os desafios da água. Então, a gente está falando de ações de restauração de ecossistema, de criação ou ampliação de área protegida,
desenvolvida, ou mesmo de implementação de infraestrutura verde. E a gente tem um segundo desafio, que é o de empreendedorismo e água, né, negócios e cadeias produtivas sustentáveis, no qual a gente está buscando soluções que promovam o avanço do conhecimento e aplicação de modelos de negócio que valorizem e conservem os recursos hídricos. Então, a gente fala de fortalecimento de negócio sustentável, de desenvolvimento de cadeia produtiva de baixo impacto hídrico, ou de criação de ferramenta para gestão integrada de recurso hídrico, por exemplo. Lembrando que lá no site também tem uma seção só com informações sobre os desafios e que tipo de solução a gente está buscando para cada um deles. Então, também é uma oportunidade super legal de vocês saberem ao certo o que as promotoras desse camp estão buscando. Seguindo para a próxima pergunta, então, do formulário, a gente quer saber para qual instituição promotora da iniciativa você quer submeter a sua proposta. Então, aqui eu quero reforçar a importância de que vocês verifiquem o regulamento e as diferenças de submeter para cada uma das instituições. Então, olha com calma, olha o tipo de despesa que cada uma aceita, quem pode ser líder, que tipo de instituição pode ser a instituição proponente nesse caso. Avalia com calma cada uma dessas particularidades para você entender qual que é a melhor via de submissão para você. E aí, tendo isso muito claro, você pode selecionar qualquer uma das 4 vias de submissão. Seguindo para a próxima pergunta, esse é outro aspecto super importante. A gente pergunta se você aceita que a sua solução seja remanejada entre parceiros. E aqui, né, caso você sinalize que aceita ter sua solução remanejada, se você submete, por exemplo, para uma instituição X, e eventualmente durante o processo a sua solução não é indicada para apoio por essa instituição específica, mas tem uma outra que está interessada, que tem recurso disponível, a gente pode fazer esse movimento, só que só se você tiver sinalizado para a gente esse ok aqui, esse sim. Então é uma oportunidade super legal para você ter mais uma oportunidade, mais uma chance dentro do nosso processo, caso essa situação venha a acontecer. Então, caso para você faça sentido, né, colocar essa disponibilidade, está aqui o campo para você selecionar. Então, só selecionar a opção sim, mas caso você entenda que não quer seguir através de outra instituição, é só apertar o botãozinho de não, sem problema algum. Seguindo aqui para a próxima pergunta, então, né, que a gente pede para você escolher o nome da sua solução. Aqui a dica é ser bem objetivo, escolher um nome que traduza minimamente o que é a sua solução, mas também não se preocupa que se você for selecionado para a fase 2 e quiser trocar esse nome depois, você vai ter essa oportunidade, pode ficar bem sossegado, mas aqui já é para você pensar um pouquinho como é que você nomearia a sua proposta de solução. Na sequência, a gente pede ali para você escrever em uma frase qual que é o principal objetivo. E aqui, assim, a dica é ser objetivo na hora de escrever o objetivo da sua solução. Então, faz de conta que você precisa resumir para alguém numa única frase o que você pretende fazer e não esquece de trazer nessa frase qual que é o impacto positivo esperado. A gente quer ter muito claro, então, o que você está buscando quando você olha para a sua solução como um todo. Lá na frente, se você recebeu apoio financeiro e você estiver desenvolvendo, qual que é o grande impacto positivo que você está buscando. Além disso, né, seguindo para a próxima pergunta, a gente quer entender quanto tempo você vai precisar para atingir o objetivo proposto. Então, no Camp, as soluções podem ter duração de 12 a 24 meses. Avalia direitinho quanto tempo você precisa para executar as ações, atividades necessárias para entregar aquilo que você está se propondo a fazer, né? Principalmente aquele grande impacto positivo almejado. Então, avalia certinho e seleciona para a gente 12, 18 ou 24 meses como tempo de duração total da sua solução. Seguindo para a próxima pergunta, 4.7, qual o valor que você estima ser necessário para atingir o seu objetivo? Aqui, né, como está bem descrito, a gente quer uma estimativa de valor total necessário para você executar a sua solução. Então, quanto de recurso você precisa para chegar naquele resultado final que você está almejando. Seguindo para a próxima, né, pergunta 4.8, a gente pede para você indicar o principal município onde sua solução vai ser implementada. E quando a gente fala no principal município, a gente se refere a um daqueles que está listado lá no regulamento quando a gente fala na área de abrangência. Então, nesse campo especificamente, é obrigatório que ao menos um desses municípios que estão no regulamento descritos estejam contemplados em alguma ação da solução, sendo impactado positivamente de fato. Então, ainda que você contemple outros municípios, aqui você pode selecionar um deles, aquele que, entre os listados na área de abrangência, vai ser o que você vai ter a principal ação do seu projeto e você indica ele como o principal município. Mas, na sequência, não se preocupa que você, caso contemple mais municípios dentro da sua solução, vai poder indicar eles ali também. Então, pode ficar bem despreocupado que você pode sinalizar isso para a gente e deve sinalizar todos os municípios que estejam contemplados, seja um, dois, enfim, avalia certinho quantos estão ali abrangidos e você pode indicar quantos forem necessários, assim como se porventura, indiquei um município ali, mas na verdade não vou mais trabalhar com ele, você consegue remover sem problema nenhum, tá, esse campo, então pode ficar bem despreocupado, é só clicar ali no botãozinho de selecionar e aí você vai desfazer essa seleção.
Seguindo para a próxima pergunta, né, a gente quer saber, ainda falando de localização geográfica, a gente quer saber em qual bacia hidrográfica seu projeto vai ser realizado. Então, como a gente está falando de segurança hídrica, a gente quer que você traga essa sinalização para a gente sobre qual bacia na qual seu projeto vai ser realizado. E aí, caso tenha mais de uma contemplada, você pode indicar todas aqui, pode ficar bastante tranquilo. E por fim, no que diz respeito à localização geográfica, né, a gente ainda pergunta o local específico onde o seu projeto vai ser implementado. Então, a gente quer visualizar exatamente onde vai estar acontecendo. Então, para isso, a gente pede que você nos dê essas coordenadas geográficas. E aí, mas meu projeto abrange uma área muito grande. Avalia onde é a principal atuação do seu projeto e traz isso aqui para a gente. Sempre lembrando que a gente tem uma área de abrangência prioritária. Então, prioriza essa área na hora de preencher esse campo aqui. Seguindo para a próxima pergunta, né, a gente pergunta ali para vocês se você já ouviu falar do movimento Viva Água em alguma dessas regiões. Então, é muito mais para a gente entender até que ponto vocês conhecem o movimento, que é essa estratégia de segurança hídrica criada pela Fundação Grupo Boticário. Então, você pode selecionar se sim ou se não, e caso você selecione sim, a gente ainda vai perguntar para você se você já fez parte de algum projeto, alguma iniciativa ou ação que tenha sido, né, promovida ali pelo movimento Viva Água. Então, você também pode sinalizar se sim, e aí se sim, dizer para a gente qual foi essa ação que você já participou, que você já conhecia, ou se não, tá tudo certo também, e aí só seguir para a próxima pergunta. Então, passando então para essa próxima pergunta, né, depois da gente saber se você já conhecia um pouquinho mais sobre o movimento Viva Água, a gente quer entender como você vê a factibilidade de execução da sua solução. Então, nesse campo, você vai contar por que a sua solução é viável. Então, aqui é super importante você antecipar as dificuldades já pensando em soluções para elas, e caso vocês tenham subsídios, né, estudos, por exemplo, que demonstrem a importância da proposta, aqui é o lugar de demonstrar isso. A gente realmente quer entender se a sua solução é factível e como que você enxerga isso. E aí, de novo, tá tudo bem ter mapeado as dificuldades, desde que vocês tragam para a gente já como que vocês pretendem contornar esses eventuais empecilhos e dificuldades que podem surgir no caminho. E aí, para a gente fechar esse grande bloco aqui, a gente tem mais uma pergunta que acho que dá para dizer que é o coração do formulário, que a gente pede para vocês fazerem um resumão da sua solução. Então, aqui é onde vocês realmente vão descrever para a gente o que é essa solução que vocês estão propondo. Então, vocês já deram várias informações para a gente ali ao longo desse bloco como um todo, mas aqui sejam muito estratégicos. Foquem de fato no impacto positivo que vai ser gerado e deixem muito claro como a proposta está alinhada com o que a gente está buscando nesse camp. Então, acho que essas são as minhas dicas para esse bloco aqui. Com isso, ele finalizado, clicou no botãozinho de salvar e continuar, a gente vai passar para o bloco 5, que é o bloco onde a gente vai falar de resultados e impacto positivo. Então, eu falei muito sobre impacto, né, em todas as perguntas que a gente viu no bloco 4, e aqui a gente tem um bloco 5 só para isso, só para falar de resultado e impacto. E aí, já nessa primeira pergunta do bloco, a gente te dá espaço justamente para detalhar como a sua solução vai trazer esse impacto positivo para os desafios do nosso camp. E aqui podendo falar tanto de impacto positivo direto quanto impacto positivo indireto. Inclusive, se você passar o seu mouse ali em cima da interrogaçãozinha do lado da pergunta, você vai ver uma pequena explicação sobre ela que pode te ajudar a nortear um pouco mais dessa resposta, tá bom? Isso vale para todos os campos desse formulário. Já na pergunta seguinte, né, na 5.2, aqui ainda falando sobre impacto, o foco é o impacto que a sua solução vai trazer tanto no curto prazo quanto no longo prazo para o contexto da região como um todo. Então, a gente quer saber tanto ali durante o desenvolvimento da solução, quanto após o término do nosso apoio financeiro, se a sua solução for uma das contempladas. Então, a gente não quer só esse olhar para o agora, mas também um olhar de longo prazo, um olhar de futuro, uma visão estratégica de futuro também. Seguindo para a próxima pergunta, né, a 5.3, a gente pede para você selecionar alguns indicadores. Então, aqui a gente ainda tem algumas perguntas mega diretivas sobre indicadores de impacto, e a gente está com essas perguntas divididas tanto em indicadores ambientais quanto em indicadores sociais. E assim, acho que no detalhe vocês vão entender bem, as perguntas estão super objetivas, mas o importante aqui, a minha dica para vocês é que vocês avaliem com muita atenção cada uma delas, sejam o mais assertivo possível na resposta, ainda que você precise estimar alguns valores. Então a gente pergunta sobre número de pessoas impactadas, a gente pergunta sobre número de hectares contemplados quando sim. Então, avaliem certinho, aproximem ao máximo esses valores caso vocês não tenham um número exato e vão trazendo essas informações para a gente. Então, também, né, a gente tem campos que se abrem conforme a resposta é sim ou não, vão trazendo para a gente e, de novo, qualquer dúvida a gente está sempre à disposição, então fiquem super à vontade para esclarecer qualquer questão. Mas acho que esse é super importante aqui para a gente conseguir visualizar bem esses indicadores que vão nortear também a proposta de solução de vocês. E aí, com isso preenchido, mais uma vez, só clicar no botão de salvar e continuar para a gente seguir para a próxima sessão
no qual a gente vai pedir mais algumas informações complementares, e aí a gente já tá para encerrar o formulário, mas então aqui em outras informações, né? Logo na primeira pergunta, a gente quer entender se a sua proposta já tem parceiros envolvidos. E aí, em caso positivo, né, tem um parceiro que está aqui junto comigo construindo essa proposta. Quem é esse parceiro? Quais são as contrapartidas que existem nessa parceria para ambos os lados? Essa parceria ela já está formalizada, sim ou não? Ela tem recurso financeiro envolvido? Então a gente quer entender o teor dessa parceria, porque a gente sabe que ter parceiros, ter outros parceiros junto com a gente fortalece muito o que a gente está construindo. Então tem esse campo como uma oportunidade de vocês trazerem essa informação para a gente. Na sequência, a gente tem uma pergunta, né, para ter visibilidade sobre em que momento essa solução está. Se ela está mais no comecinho, nessa fase de ideação, se já é uma solução que está um pouco mais desenvolvida ali em fase de crescimento, ou se ela já está consolidada, às vezes já está até escalando, e aí está nessa fase mais avançada. Então fica muito tranquilo que é mais para a gente conseguir ter um raio-x, qual que é a percepção de vocês sobre o momento, né, em que estágio de elaboração essa proposta de solução se encontra já. E aí, por fim, fechando esse bloco que é bem mais curtinho, a gente pergunta ali para vocês, né? Como você pretende, depois do encerramento do apoio financeiro do Camp, garantir a sustentabilidade da sua solução? Então, a gente sempre tem muita essa expectativa de que após o nosso apoio financeiro, as soluções sigam adiante. A gente não quer que elas parem ali no meio do caminho. Então, trazendo, né, ainda mais resultado, aumentando o impacto cada vez mais. Então, esse campo é justamente para você nos contar como que você pretende garantir essa sustentabilidade financeira, quais são as estratégias de captação de recursos, especialmente, né, depois que o apoio financeiro do camp se encerrar, mas podendo ser também concomitante ao nosso apoio, garantindo ali recurso complementar para executar ações complementares ali em relação à sua solução, se ela for indicada para receber o apoio financeiro. Com isso, a gente encerra as perguntas do bloco 6 e consegue seguir para a próxima, que aí a gente já vai começar a falar sobre documentações, que também aqui é um aspecto extremamente importante. Mas assim, como eu sei que você já leu o regulamento, você já sabe que além de preencher esse formulário, a gente tem documentos que precisam ser enviados dentro do mesmo prazo. Então é super importante que você fique atento ao cronograma e que você lembre de fazer ambas as entregas, tá? Então, se você já definiu ali para qual instituição promotora você vai submeter sua solução, você volta lá no regulamento, confere certinho quais são os documentos que precisam ser entregues também nessa fase. Então, aqui estamos na fase 1, então você vai olhar especificamente os documentos para a fase 1. E aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma pasta no Google Drive, inserir esses documentos nessa pasta, copiar o link dela, mas antes garante que o compartilhamento da pasta está com acesso liberado como leitor para qualquer pessoa com o link. Isso é super importante para que a gente consiga acessar esses documentos depois. E aí sim, você vai pegar esse link da pasta e colar nesse campo aqui para a gente. Então, assim, pontos importantes aqui. Importante que seja no Google Drive, importante que esteja habilitado para que qualquer pessoa com o link possa ver a sua pasta com todos os documentos. Na hora que você for copiar o link, essa informação vai estar disponível ali para você. Vai ser um botãozinho que você vai clicar e liberar esse acesso, porque caso contrário, a gente não consegue acessar a sua documentação e a gente não consegue avançar nas análises e avançar com a sua solução para uma próxima fase. Então, super importante tomar esse cuidado e garantir que todos os documentos solicitados para a fase 1 sejam apresentados, assim como, né, as informações desse formulário que vocês vão preencher. Com isso, fechamos esse bloco 7 de envio de documentos. Lembrando que aqui é só o link, não são os documentos propriamente, é o link da sua pasta do Drive. E aí vamos seguir para o fechamento aqui desse formulário, vamos falar de pitch, mas para isso eu vou trazer a Ana de volta para contar um pouco mais para vocês sobre como funciona essa lógica da apresentação de slides e da gravação do pitch de vocês aqui na plataforma. Tá contigo, Ana. Perfeito, Yas. E, gente, lembrando que estamos à disposição aqui, ó, nesse chat. Então, manda aqui sua mensagem para a nossa equipe que a gente vai te ajudar. Ah, tô com dificuldade, não consigo mandar meus documentos, não consigo deixar a pasta pública. A gente está aqui para ajudar vocês, então fiquem à vontade para nos acionar, beleza? Então, nessa etapa de apresentação de slides, é justamente para que você possa trazer mais detalhes, mais informações, para que você possa ilustrar mais sobre o seu projeto. Então, ali nas etapas anteriores, você escreveu, né, sobre o seu projeto, mas aqui a gente quer ver um pouquinho da carinha dele. Então, prepare aí uma apresentação de slides. Pode ser no PowerPoint, no Google Slides, pode ser no Canva. Independente de onde você fizer esses slides, você vai salvar ele em PDF. E aqui nessa etapa, você vai fazer o upload dessa apresentação em PDF. Então, você vai buscar no seu computador o PDF e vai carregar aqui. Clicou em continuar, a plataforma vai carregar a sua apresentação. E aqui, gente, ela demora um pouquinho de acordo com a quantidade de slides, do tamanho dos seus slides, né? Às vezes tem bastante foto, tem mapa, e é justamente isso que a gente quer ver
tá? Essa apresentação, ela tem que ilustrar mesmo o seu projeto, então não precisa trazer textos nas suas apresentações, traga aqui pra gente realmente imagens, algum material que mostre mais detalhes, inclusive, vou até voltar aqui para vocês verem, ó, voltando aqui, ó, tem inclusive dicas, sugestão de uma estrutura de como vocês podem montar os slides de vocês. Então, sigam aqui, ó, essas dicas para que vocês possam ter um pitch aqui redondinho. Então, tem aqui uma sugestão de estrutura de pitch e também um vídeo, como que isso funciona dentro da plataforma. Mas, voltando aqui, então, depois que você adicionou os seus slides, vocês vão perceber que vai aparecer aqui esse gravador, tá? Vocês vão ter 2 minutos para fazer a apresentação. Então, perceba que tem flechinhas aqui, ó, na lateral, que você consegue ir para frente ou para trás. E você vai fazer a sua apresentação como se você estivesse ao vivo apresentando seus slides para alguém. Então, você vai clicar em gravar, automaticamente o tempo já começa a diminuir e você já começa a sua apresentação. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana, estou aqui mostrando como funciona. Conforme eu falo, eu vou clicando nos slides para mostrar a minha apresentação e aí você faz esse processo até finalizar a sua apresentação. Muito importante, o tempo, gente, ele zera. Então, se zerar, não adianta continuar falando que a plataforma vai travar e a gente vai cortar a sua apresentação. Então, muito cuidado, tá? Mas digamos que você acabou a sua apresentação, você vai clicar em parar e aí você pode clicar no play para ver como ficou. E nesse momento, você tem que estar ouvindo a sua voz e você tem que estar vendo os seus slides passando sozinhos. Então, ó, não estou clicando em lugar nenhum. Os slides estão passando sozinhos, a minha voz está saindo e aí é super importante que você faça essa verificação, tá? Se os slides não estiverem passando, a gente vai receber dessa forma, o slide estático. Se você não estivesse ouvindo, a gente vai receber mudo. Então, muita atenção para que você clicou no play, é dessa forma que a gente vai receber, tá? Ah, mas eu gravei e não gostei, quero refazer? Não tem problema. Clique em regravar, o tempo volta para os 2 minutos e você pode fazer esse processo quantas vezes você quiser até achar que ficou bom. Beleza? Achou que ficou legal? O que você vai fazer? Você vai clicar em concluir e prontinho, a sua inscrição vai ser submetida, tá? Então, depois que você gravar o pitch e clicar em concluir, você não vai conseguir editar mais nada no seu formulário. Então, é super importante avisar que o pitch tem que ser a última etapa, a última coisa que vocês vão fazer. Ah, mas eu gravei meu pitch e eu quero voltar para conferir as etapas. Você vai perder a gravação do pitch, tá? Então, o pitch tem que ser a última coisa do seu formulário. Beleza? Yas, voltando aqui para o pessoal, então, que dicas que você dá? A gente já trouxe aqui, né, o passo a passo da plataforma. Que dicas que você dá para o pessoal? Lembrando que as inscrições vão até o dia 13 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde. A plataforma encerra e você não vai mais conseguir submeter. Então, não deixe para a última hora, certo, Yas? É isso aí, minha primeira dica ia ser essa, vou fazer coro aqui com a Ana de não deixa para a última hora, vai fazendo com calma, vai construindo isso com a sua equipe, aproveita aquele documento que você consegue baixar com antecedência, já vai olhando quais são as perguntas, preenchendo isso com tranquilidade, não deixa para a última hora, não precisa, assim que você já tiver com tudo certinho, submete ali no formulário, não esquece depois também, né, de subir todos os documentos no Drive, e acho que para além de tudo isso, né, aproveita todo esse site, ele é um grande repositório de muitas informações extremamente valiosas dentro desse processo. E, em especial, ali o regulamento, que tem todas as informações que vocês precisam saber e um pouco mais. Então, as especificidades de cada uma das promotoras, o que a gente está buscando, quais são os critérios de avaliação, como que vai ser todo o mecanismo desse camp. Então, realmente se debrucem sobre ele, leiam com calma, a gente tem tempo, então aproveitem para ler com calma e fazer a submissão com tudo muito alinhadinho com o que a gente precisa. E, né, temos o nosso canal oficial de comunicação, então está disponível no regulamento, está disponível no FAQ. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, procura a gente, que a gente está super disponível para ajudar vocês, que a gente quer receber boas soluções para a gente falar de segurança hídrica com cada vez mais tranquilidade. Acho que minhas dicas por hora são essas, Ana. Perfeito. Então, ó, a gente deseja boa sorte para você. Faça aí a sua submissão, porque a gente está esperando a sua solução para fortalecer a segurança hídrica e a adaptação climática nesses territórios estratégicos aí da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A gente quer ver a sua solução. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.